Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, boa noite, não sei o horário que você não está assistindo esse vídeo. Mas então a aula de hoje, no caso, vai ser a correção da nossa avaliação. Lembrando que quando a gente corrige a avaliação, a gente também está estudando. Vamos tentar prestar bastante atenção para não deixar pontos soltos, para tirar as dúvidas, tudo bem? Então, a primeira questão da nossa avaliação era qual a importância que a descoberta do raio-x trouxe para a humanidade. Então, essa questão a gente estudou nas primeiras aulas, né, sobre a importância do raio-x. E sempre lembrando que antigamente os médicos tinham que realizar procedimentos invasivos, né? Procedimentos invasivos são aqueles procedimentos que são muito complexos, né? Eu vou lá cortar a pele de um paciente, isso vai ser invasivo. Então, antigamente eles tinham que cortar a pele para ver onde estava a fratura, né? Muitas vezes ficavam horas lá cortando a pele até chegar no osso, sendo um procedimento assim não muito confortável tanto para o paciente, tanto para o médico, que demorava horas, né? Tinha coisa que poderia ser resolvido rápido. Então, com o raio-x, esses procedimentos melhoraram muito, né? Muitos diagnósticos são realizados assim de forma rápida, certo? Muitos pacientes se beneficiam com o raio-x. Muita coisa boa, certo? Então, nessa questão, se o aluno colocasse com suas próprias palavras alguma coisa relacionada a isso, sobre, né, a melhora nos procedimentos, a melhora no diagnóstico, o benefício ao paciente, o aluno já ganharia um ponto, certo? Então, se o aluno colocou, lembrando, com suas próprias palavras, certo? Eu já considerei um ponto. Por exemplo, se o aluno foi, vamos lá no Google e copiou, eu vou saber que ele copiou. Mas depende muito do contexto, de como vai estar lá. Então, eu vou corrigir prova a prova, né? E vou dar um feedback para vocês. O porquê eu dei o ponto e o porquê eu não dei o ponto, certo? Então, essa primeira questão, né, da importância do raio-x, se o aluno colocasse alguma coisa relacionada a isso, eu daria o ponto. Se o aluno colocar com suas próprias palavras, muito bem, certo? Que não é uma coisa que você precisa copiar, porque o raio-x é importante, é só você falar disso, né? Porque a descoberta dele trouxe muitos benefícios para a área da saúde, muitos benefícios para os pacientes, muitos benefícios para a humanidade, certo? Então, essa era a questão número 1. Espero que todos tenham acertado, tá? A questão número 2. Definir radioproteção. E para você, futuro técnico em radiologia, quais são os benefícios que a radioproteção proporcionará na sua vida profissional? Então, vamos lá, vamos definir radioproteção. Radioproteção é um conjunto de medidas que visam proteger o ser humano e seus descendentes contra possíveis efeitos indesejados causados pela radiação. Tá, essa é a definição básica, porém, se você pode usar suas próprias palavras para estar respondendo essa questão. Essa parte da questão, que é a definição da radioproteção, estava valendo meio ponto, certo? E os benefícios? Os benefícios, né, se o aluno tivesse usado a palavra segurança, porque assim, qual que é o maior benefício que a radioproteção trouxe? Ela trouxe a segurança para os profissionais de radiologia e também para a população em geral, certo? Se não existisse a radioproteção, provavelmente os profissionais de tecnologia de radiologia
teriam, né, não teriam essa segurança que eles têm na hora de estar trabalhando. Não existiriam normas, não existiriam equipamentos, não existiriam EPIs. Então, os benefícios é tudo isso, né? Os EPIs, as normas, os padrões de segurança. Então, se o aluno ele escreveu isso com suas próprias palavras, ele já ganharia mais meio ponto, certo? Então, essa questão número 2, ela foi dividida. Meio ponto para definição, mais meio ponto para os benefícios, certo? Não tem erro nessa questão. Eu acho que todo mundo conseguiu fazer de forma correta. Vamos lá. A questão número 3 era: cite pelo menos 3 papéis desempenhados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Exemplifique um deles. Então, vamos lá, gente. A Comissão Nacional da Energia Nuclear, né, que é a CNEM, é um órgão pertencente do Ministério da Saúde, Tecnologia e Inovação. É um órgão superior. Vamos lá, eu pedi 3, né? 3 papéis. Vamos numerar. Planejamento, 1. Orientação, 2. Supervisão, 3. Fiscalização, 4. Estabelecer normas, 5. Licenciar, 6. Então, produção também, 7. São vários papéis desempenhados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Se o aluno citou pelo menos 3 deles, já ganhou meio ponto, certo? Então, essa questão muito fácil, muito tranquila. Se você falar 3, fiscalizar, orientar e planejar, ganhou meio ponto, certo? Essa questão não tem erro. Eu tenho mais papéis do que 3. Então, citando 3, o aluno já ganharia meio ponto, certo? A outra parte daqui já valia meio ponto, né? Exemplifique um deles. Dá um exemplo, certo? Por exemplo, o acidente do Cécio, né? A CNEM, ela foi lá para realizar a fiscalização, para ver o que aconteceu. Um exemplo. O dosímetro, quem que vai fazer a fiscalização do dosímetro? Também é CNEM. Uma nova pesquisa, quem que vai ajudar, quem vai auxiliar nessa pesquisa? O CNEM. Se você desse algum exemplo em relação a normas, o CNEM vai lá estabelecer normas. Também é um exemplo. Então, se o aluno desse pelo menos um exemplo, ganharia meio ponto, certo? Questão número 4. Questão número 4. Explique sobre fatores importantes em proteção radiológica. Os fatores importantes da radioproteção são: todo mundo sabe essa de cor e salteado, foi um tema do nosso componente curricular que focamos muito, certo? Que são a exposição, a distância e a blindagem. Se o aluno colocasse exposição, distância e blindagem, ganharia meio ponto, certo? Se você for, vamos explicar então. Exposição: manter-se pouco tempo junto à fonte, realizando trabalho rápido e organizado, evitando repetições. Distância: quanto maior a distância, menor a intensidade. E a blindagem consiste na proteção contra as radiações. Se o aluno colocasse para mim os fatores. Por exemplo, vamos dar um exemplo que o José na prova dele escreveu: tempo, distância e blindagem. Ele ganhou meio ponto. Se ele explicou tudo certinho, mais meio ponto, certo? A questão número 5. O que diz a lei do inverso do quadrado da distância? Em qual fator da radioproteção está ligada? Comente com suas palavras. Se ele colocasse assim, ó: a intensidade da radiação é inversamente proporcional ao quadrado da distância, 0,25. O que diz essa lei do inverso quadrado? Diz que quanto mais longe, menor a intensidade. Enquanto mais longe eu tiver da minha fonte de radiação, menos radiação eu vou estar recebendo, certo?
Então, essa questão, ela foi dividida em três partes. Primeiro, se o aluno respondeu o que é a lei, beleza. Falou com suas palavras o que dizia essa lei e se colocou que está relacionada ao fator de distância. Certo? Pronto. Tranquilo, fácil. Certo? Vamos lá. Até aqui isso já tem ganhado 5 pontos. Agora vamos para uma questão um pouco mais elaborada, mas também não é uma questão difícil, certo? Osmar, técnico em radiologia, necessita realizar um treinamento com um novo grupo de técnicos em radiologia, que irão fazer parte da sua equipe de trabalho. Como Osmar deve explicar para os novatos sobre a otimização da proteção radiológica? Primeiramente, provavelmente essa nova equipe de trabalho já vai saber sobre a proteção radiológica. Por quê? Porque a proteção radiológica é um dos princípios básicos da radioproteção, certo? Então, o aluno teria que escrever o que nessa questão? Que a otimização da proteção radiológica é um dos princípios básicos da radioproteção, que estabelece que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implementadas, executadas, de modo que a magnitude das doses individuais seja baixa. Para isso, faz o que é necessário? Eu sempre bati nessa tecla também durante as aulas. Selecionar adequadamente os equipamentos, verificar se está calibrado, evitar repetir o exame, garantia da qualidade, ter o posicionamento correto. Vocês vão ter uma matéria que só fala de posicionamento. Como deve ser o posicionamento. Então, essa questão não tem muito segredo. Era só falar que o Osmar teria que falar o quê? Falar que a otimização é um dos princípios básicos da radioproteção e ele visa que seja um trabalho realizado, executado de maneira correta. Só isso, pessoal. Tá bom? Questão número 7. A técnica Letícia chegou no Hospital de Araras para o início do seu expediente na data de hoje. Quais são os itens necessários que a mesma deve utilizar para a sua proteção? Vamos lá, pessoal. Como estamos vivendo uma época de pandemia, infelizmente, fora os equipamentos de proteção individual rotineiros para a proteção, certo? Da técnica Letícia e dos seus também familiares e dos pacientes, ela tem que colocar a máscara cirúrgica, a touquinha descartável, o face shield, que é o protetor facial, utilizar o óculos de chumbo, avental de chumbo, ou o protetor das gônadas, depende do exame, depende do local que ela trabalha, o protetor da tireoide e o dosímetro, que no caso não seria um IPI, mas sim um equipamento que vai estar medindo a dose que ela está recebendo. Então, são vários equipamentos. Se você responder um pontinho, você já ganhou. Aqui eu coloquei a quantidade, qual que foi que eu dei para cada valor que eu dei para cada item. Essa é uma questão muito simples, muito fácil, gente, que é uma coisa que vocês vão usar sempre. Então, é automático essa questão. Quase uma questão dada aí para vocês, certo? Vamos voltar para a questão 8 agora. Vamos para a questão 8. Existe um fator de peso do tecido que é relacionado com a sensibilidade dos tecidos. De qual fator o texto está falando? E do que trata a grandeza relacionada a ele? Pessoal, qual é o fator que está relacionado com a sensibilidade dos tecidos? É o WT, que é o fator de peso relacionado com a sensibilidade do tecido ou órgão à radiação. Respondeu, colocou ali para mim WT, ganhou meio ponto.
E qual grandeza, né, que ele está relacionado? Ele trata da grandeza da dose efetiva, que serve para estabelecer limites de exposição do corpo todo à radiação, com o objetivo de limitar a ocorrência de efeitos cancerígenos hereditários. Pessoal, essa daqui também era bem simples, é só você colocar WT e colocar que era a dose efetiva. Colocando o WT e colocando a grandeza da dose efetiva, considerei um ponto, certo? Questão 9, né? Qual é o principal objetivo da RDC número 330, de 29 de dezembro de 2019, certo? Essa daqui, pessoal, estabelecer os requisitos. Essa aqui foi uma questão dada de mão beijada para vocês. Por você estar realizando a prova de maneira, né, na casa, tendo tempo para estar pesquisando 2 horas, essa questão, se vocês colocassem no Google e pesquisassem da forma correta, vocês já iriam responder, certo? Aos alunos que estão mais dedicados, que estão estudando, se colocasse para mim que o objetivo dela era estabelecer requisitos, né, para para controlar a exposição das radiações, eu ia considerar. Ao pé da letra, que está na norma, na regulamentação, é isso, né? Estabelecer os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamentar o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrente do uso de tecnologia radiológica diagnóstica ou intervencionista, certo? Lembrando, pessoal, que a norma a gente vai ver hoje de novo sobre a norma, tá bom? A gente vai verificar a norma novamente no dia, nas próximas aulas, tá? A gente vai detalhar ela, todos os tópicos, todos os capítulos, artigos, tudo bem? Porque a norma é uma coisa que vocês têm que saber. Então, tendo feedback dos alunos, alguns pediram para a gente focar na norma. Então, futuramente teremos uma aula só sobre norma, certo? E a questão 10 é uma questão com a resposta pessoal, certo? Essa questão é para vocês utilizarem a imaginação e a criatividade de vocês. Então, vamos lá. Questão número 10. Se você pudesse viajar no tempo em 13 de setembro de 1987, com as informações que você tem hoje, o que você faria para minimizar ou prevenir o acontecimento desta data? O que aconteceu em 13 de setembro de 87? O acidente do Cécio, certo? Então, o que eu esperava de vocês? Esperava, né? Se o aluno colocasse, né, falasse assim, olha, se eu pudesse viajar no tempo, eu descartaria aquele equipamento de forma correta. Ou eu faria isso. Que vocês utilizassem algum conhecimento de vocês que vocês adquiriram em sala de aula, certo? Vocês têm agora um conhecimento básico de proteção, sabem a importância, né, do descarte desse material de forma correta, o perigo que é, né, o material radiológico que ele pode causar, né, na comunidade. Então, vocês poderiam dissertar sobre isso. Com uma resposta pessoal, eu vou verificar o que o aluno escreveu. Se não estiver muito fora do contexto, daí se estiver muito fora do contexto, daí não tem como dar um ponto. Mas é uma questão de presente, é um brinde, porque é uma questão que vai fazer vocês refletirem, usarem a criatividade. Então, pessoal, sobre a correção da avaliação, é isso. Hoje estarei até as 9. Vocês já estão com a nota de vocês, com a prova de vocês corrigida. Estou aberta para a gente estar
verificando a nota para ver se tá tudo certo, se tem alguma coisa que vocês acham que eu deveria dar nota para vocês e eu não dei. Hoje, então, a gente vai estar revisando essa nota para a gente estar fechando esse conteúdo para a semana que vem a gente começar um novo conteúdo. E eu espero que desses assuntos vocês tenham já sanado todas as dúvidas, todas as pontas que estiverem soltas, tá? Desses assuntos a gente vai dar uma pincelada novamente nas normas. Então a gente vai dar uma olhadinha também na parte das grandes unidades que a gente vai usar para um outro tema, certo? Mas estarei à disposição de vocês, sempre estou à disposição. Muitos alunos vêm me procurar, tirar dúvida, perguntar. Também gostaria de agradecer a alguns alunos que estiveram presentes na live que foi realizada para comentar sobre a avaliação, para tirar dúvida. Muito obrigada. Esses que estiveram presentes, que foram poucos. E, pessoal, a gente tá de olho em quem tá assistindo, quem não tá, certo? Não se enganem, é isso que eu queria falar para vocês, porque o conhecimento, né, o curso, vocês estão fazendo esse curso, então façam valer, se esforcem, tirem dúvida, estudem, porque infelizmente agora é uma fase, mas essa fase vai passar e logo vocês vão estar terminando o curso. Tudo é com esforço, né? Tudo a gente consegue com esforço, nada cai do céu, certo? E também eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, uma aula sobre como realizar, né, pesquisa de forma correta. A quem se interessar, né? Vou também estar colocando o link para vocês, que eu vou fazer com muito carinho, de como você está realizando pesquisa, tá bom? Nessa aula também vou explicar para vocês, nesse vídeo, de como estar realizando pesquisas, o porquê, né? Eu vou passar para vocês. E também como eu aprendi, certo? Vou contar um pouquinho da minha história também, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? E quem não conseguiu tirar uma nota boa nessa prova, né? Vamos conversar para ver o que a gente pode fazer para estar melhorando, certo? Muito obrigada, boa noite e tchau!